Bom dia, né, a todos e a todas. Hoje a gente vai falar sobre povos tradicionais, né? Em povos tradicionais a gente pode colocar quilombolas, indígenas, os ribeirinhos, os pescadores, né, que pensando mais ali na concepção do litoral. Então, uma grande variedade de populações a gente pode colocar dentro desse conceito de povos tradicionais. E por que falar isso no ensino de física, né? De certa forma, a LDB ela prevê que se trabalhe com características dessa população, né? Aspectos históricos e culturais em todo o currículo da educação básica ali, né? Do ensino fundamental e médio. Então, de certa forma, a gente tem uma certa necessidade de tentar trabalhar com esses aspectos no currículo, né? Apesar que muitas vezes a gente não tem ideia de como fazê-los, né? Talvez por isso é a atividade que vai ser relacionada a esse conteúdo. Uma das críticas que a gente tem ao ensino de física é que muitas vezes a gente trabalha o conhecimento, né, da ciência como se ele fosse hegemônico, né? E a gente acaba desrespeitando a história de vida e a cultura dos nossos estudantes, né? Se a gente for pensar principalmente na LDB, né, educação, dever do Estado, da família, a gente tem que lembrar que a primeira instância educativa não é a escola, né? É a comunidade, é a família, e a comunidade ela educa também esse nosso aluno, né, através das práticas que existem nessa comunidade, das contações de história, da vida cotidiana nessa comunidade, né? Ela vai ensinando o nosso aluno. E isso é aquilo que a gente chama de educação informal, né? Que não tem a formalidade da escola. E a escola, como contrapartida, é a educação formal. Então, a definição de povos tradicionais, né, documentos brasileiros, é basicamente essa daqui. Eu não vou lê-la, né, porque se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausadinha no vídeo para ver ela com mais detalhes, né? Mas uma das coisas que ela prevê é o território e recursos, a utilização do território de recursos naturais para sua reprodução cultural. E muitas vezes nessa questão que existem algumas disputas, né, e brigas, porque muitas vezes o desenvolvimento das cidades e assim por diante, acidentes ambientais, eles levam a que essas comunidades percam essa relação com a terra e com os recursos naturais, né? E muitas vezes acaba levando eles por exemplo, a dizerem que eles têm que estudar para poder comer. Em que sentido isso, né? A partir do momento que eles estudam, eles recebem as bolsas auxílio do governo e assim eles conseguem comprar alimentos, né? Já que essa possibilidade de tirar esse sustento do território, ela é retirada deles, ou por algum desastre ambiental, ou por um crescimento da cidade, especulação imobiliária, especulação rural, eu já não sei se é bem esse o nome, né? E outros tipos de problema também que a gente muitas vezes vê no jornal, né? Então, uma definição para saber tradicional, né? Ele é um saber acerca do mundo natural e sobrenatural. Ele nasce nesse âmbito, né? Ele é transmitido oralmente de geração para geração. Com essa questão dele ser passado de geração a geração de forma oral, né, acaba produzindo algumas alterações nesse saber, né, já que eles funcionam como enunciados, né, específicos. Então, se a gente, por exemplo, uma questão interessante que o tio Strauss traz no livro Pensamento Selvagem, né, é a possibilidade
de um espírito investigativo nessas populações, né? Porque se a gente for pensar na quantidade de técnicas e de modos de fazer dessas culturas, é difícil dizer que é apenas por acidente ou uma tentativa e erro de forma não sistemática, né, que não é para tentar produzir determinado bem, né? Então, é uma questão complexa de se dizer que esses saberes tenham sido construídos de forma tão simples e genéricas, né? Como apenas uma observação. Aqui tem algumas características do saber tradicional, não vou passar por elas, né? Eu vou apenas passar os slides devagar, se alguém quiser parar para lê-los mais atentamente, pode fazê-lo. Mas algumas implicações, né, ao ensino de física. Uma das coisas que muitas vezes a gente quer, né, é que os estudantes expliquem os fenômenos à luz daquilo que a academia traz, né, como ciência. A questão é que a gente precisa fazer isso sem com que eles precisem romper com as concepções de mundo que ele traz, né? Sem que ele precise romper com aquilo que ele aprende cotidianamente na sua vida, né? Na sua comunidade. Então, uma das coisas que a gente faz nesse sentido é introduzir esses conhecimentos, né? Esses saberes que os próprios alunos trazem, né? Naquelas primeiras investigações, ou mesmo vocês podem procurar as concepções que determinado povo indígena tem sobre corpos celestes, por exemplo. Pode ser que ache, você pode utilizar isso já sabendo que existia uma grande possibilidade daquele povo indígena, né, pensar a partir daquela concepção, né, que foi investigada por alguém. Ou você pode utilizar isso também. Você pode utilizar várias maneiras de levantar esses saberes tradicionais e de discutir quais são onde é o espaço de delimitação desse saber tradicional, né? Mesma coisa, discutir também o espaço de delimitação de um saber científico. Se a gente fosse pensar assim, seria como se a gente tivesse construído ali cada um no seu quadrado, né? A gente não nega o saber tradicional, a gente traz o saber científico para colaborar na construção do aluno, né? Onde ainda preserva aquele saber tradicional. A gente só ajuda eles a delimitar a sua validade, né? Até que ponto ele é validado. Algumas características da ciência, né? Ela tem que ser testável de maneira objetiva e empírica. Existe um certo compromisso metafísico de que a gente pode realmente estudar alguma coisa, né? E essa é uma questão importante, né? E a terceira é que a própria comunidade científica acaba determinando o que é científico ou não é, né? Algumas características do saber científico. E isso, se a gente contrapor a esses saberes tradicionais, né? A gente pode acabar produzindo, por exemplo, essa metodologia de mudança conceitual, que ela já foi muito utilizada na física, né? Por muito tempo. Então, como que ela se daria, né? Veja que ela parece ser uma ideia muito interessante, né? Que é esse levantamento de concepções prévias dos alunos, daí propor situações de conflito cognitivo. Essas situações de conflito cognitivo seriam eventos onde
a princípio, aquelas concepções prévias não conseguiriam explicar. Então, o aluno deveria se apropriar do saber científico para fazer essa explicação, né? Então, a ideia aqui é mostrar que a minha ciência é melhor que a concepção prévia do aluno para explicar determinado fenômeno. Explicar o conflito, contrapor com concepção científica aceita, aplicar essas concepções em diversos conceitos, né? O que se tem de difícil aqui, daquela forma como eu tinha comentado, né? Que esses alunos eles trazem esses saberes e caso você não os demarque, né? Saberes tradicionais, e caso você não demarque eles, né? Eles começam a reinterpretar as coisas que eles estão vendo e criar novos argumentos para que não haja um conflito, né? Eles vão preenchendo as lacunas que você tenta construir a partir desse conflito. Então, ele sempre vai acabar produzindo uma justificativa que ainda mantém ali o núcleo da concepção alternativa do aluno fixa. Então, você não vai conseguir mudar essa concepção alternativa. Ele sempre vai criar um argumento novo, que não faz com que ele não precise fazer essa mudança. Então, esse é um dos problemas dessa metodologia de mudança conceitual, né? A gente tem outro tipo de metodologia, né? E aí tem alguns outros nomes que podem ser usados, mas os referenciais que eu peguei que falavam sobre povos tradicionais utilizam esse termo, né? Construtivismo conceitual. É cuidar, por exemplo. Primeira preocupação que o professor deve ter, né? É cuidar com o cientificismo, no sentido de que o saber científico ele não está hierarquicamente superior a esse saber popular, né? Dos povos tradicionais. A ideia seria ensinar para a compreensão do fenômeno a partir das ideias da ciência, né? E não para a crença. É aquela mesma história, por exemplo, da Terra ser redonda, né? A compreensão do fenômeno da Terra ser redonda, né? O que muitas vezes a gente acaba aprendendo é apenas que a Terra é redonda e a gente crê que a Terra é redonda. Estou dando esse exemplo por causa da questão da Terra plana, né? Mas veja, quando a gente ensina que a Terra é redonda apenas ali falando que ela é redonda, ó, a Terra é redonda, e sem apresentar nenhuma evidência que ajude nessa discussão, o que os cientistas trouxe, porque a Terra ser redonda já era uma concepção antes da gente poder olhar de fora a Terra, né? Então essas provas que a ciência utiliza para definir as suas teorias, elas são importantes de serem trabalhadas, né, também. E tem que dar ao estudante tempo para que ele explore suas próprias ideias, né? E que ele vá se apropriando dessas ideias científicas para tentar fazer uma reinterpretação disso que está sendo estudado. Então essa seria uma postura metodológica, né, para se ter. Então aqui um pouquinho a negação dessa postura metodológica de mudança conceitual e tentarmos chegar de certa forma nessa construtivismo conceitual, né? Ou tentar utilizar essa proposta metodológica. E essa proposta metodológica ela se baseia também no pluralismo epistemológico, né? Aí, dentro das atividades, né, planejadas, tem que se ajudar os alunos para que eles delimitem aquele saber tradicional, qual é o espaço de validade dele, né? E onde que vale os saberes científicos. Aí talvez tem que tomar um cuidado que a gente tem que pensar no fenômeno físico estudado. O que muitas vezes pode acontecer é esse espaço de delimitação acabar sendo
uma prova ou a vida cotidiana, né? Então o aluno ali, durante a prova, ele vai se utilizar dos meios científicos para realizar o problema. Mas na sua vida diária, por exemplo, esse saber científico não vai fazer diferença nenhuma, né? A gente acaba não pensando naquele objetivo da educação, né? Que é trazer a ciência para colaborar com a evolução do aluno, né? Então esse é um tipo de preocupação que se deve ter em mente, né? Que eu tenho que ensinar o fenômeno, trabalhar com a delimitação do fenômeno que a gente está estudando ali na sala de aula, tomando cuidado para que na minha metodologia e naquilo que eu reforço em sala de aula, não reforce que a delimitação não é do fenômeno e sim dos problemas que eles vão ter que resolver e da prova que ele vai ter que fazer. O limite não seja relacionado a isso, né? A prova, seja relacionado ao fenômeno. Então, o que pode surgir, né? Isso daqui eu já comentei, né? Agora um pouquinho da questão indígena. A gente já falou sobre os povos tradicionais de forma mais genérica e desses saberes tradicionais. E a gente discutiu um pouco também sobre as preocupações que o professor deve ter para trabalhar. Aí também não é apenas com povos tradicionais, mas com todo o alunado, inclusive aquele da porta de shopping também. Dá para se pensar a partir dessa mesma forma, né? Pensar suas concepções prévias. Então a gente pensa agora a partir da questão indígena, né? De forma mais específica. Então uma das coisas que a gente tem que se preocupar são com algumas representações de índio que a gente tem, né? Primeira questão, né, que são vários povos indígenas diferentes, né, não existe essa unificação que a palavra índio traz para a gente. Então é o cuidado que a gente deve ter. Eles vivem de forma diferente. E dependendo de onde eles moram, também eles se relacionam de forma diferente com a cultura ao entorno deles. Algumas representações, né, que trazem essa unicidade do termo índio, né? A gente tem aquele Nativo Inocente lá, que quem já leu, por exemplo, o José de Alencar, lá naquele período que ele trabalha com os heróis da nação, né? Que é quando ele trabalha com o Guarani. A gente tem o Nativo Cruel e a gente tem, aí, a partir da Constituição de 88, o índio que possui direitos, né? Até onde eu sei, ali foi onde foi constituído os direitos indígenas. Não lembro se tem alguma anterior a isso. É uma questão muito importante que a gente deve pensar, né, nessa questão dessas representações. É essa representação que a gente tem de índio, né? Tem que lembrar que a gente vive no mesmo território, né? Então, à medida que a realidade se transforma, as formas como esses povos se relacionam com símbolos e com a própria terra e com o consumo mesmo, e com a produção, eles modificam sua própria forma de ser, né? O que não significa que eles deixaram de ser indígenas, né? Apenas eles não são mais. Eles passaram por um processo histórico, né? Não gosto de usar o termo evolução, mas é a única que vem à minha mente aqui. Não, mas é um processo histórico em relação com outras comunidades, que eu falo com a cidade, né? Todo um sistema cultural que faz com que eles mudem
e modifiquem a sua forma de viver. Então, uma das questões que a gente deve se preocupar é com esses estereótipos, né, que a gente tem, tanto do indígena como de vários outros povos tradicionais. Muitas vezes esses obstáculos, né, quem lembra de história da ciência, né, elas representam alguns obstáculos epistemológicos, né, para a gente tratar desses povos. Então, aqui a gente tem um quilombo, né, foto de um quilombo. Parece muito como uma cidade normal, a gente pode ver. Aqui uma forma da gente capturar concepções alternativas, né? A gente pode utilizar desenhos e pedir para os alunos explicarem esses desenhos, né? Então, essa é uma das formas de entender um pouco quais são essas concepções, né? Se a gente for tentar delimitá-las, né? Quando o aluno desenha e narra, provavelmente ele vai contar em um contexto de uso daquele conceito, né? Que é um conceito produzido por esses povos tradicionais. Então, com isso, talvez dê para construir uma análise que nos permita construir essa delimitação, né? Saber o seu espaço de validade, construir alguma atividade, né? Não é, o que significa que não é contar para o aluno qual é o espaço de validade. É discutir com ele, né? Onde que normalmente é usado esse conhecimento. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de estudo que investiga conceitos de cosmologia e uma determinada tribo, né, específica. Esse é um tipo de estudo, por exemplo, que vocês podem se valer tanto para fazer o planejamento de trabalhar com esses conteúdos, por exemplo, de cosmologia, para trazer esses saberes tradicionais enquanto introdução, por exemplo, se vocês forem trabalhar em uma escola qualquer, assim. Ou vocês podem trabalhar, caso vocês trabalhem em algum tipo de lugar que seja de povos mais tradicionais, buscar junto aos alunos quais são esses saberes, né? Então, a princípio, é isso que eu tinha para discutir com vocês, né? Então, a primeira questão, então, retomando, né? Povos tradicionais, né? Porque, a princípio, o ensino de física tem que se preocupar com eles. Um pouco das críticas, né? O ensino de física, esse excesso de cientificismo que a gente tem, essa falta, esse desrespeito que muitas vezes a gente tem com a cultura do estudante. Definição de saber tradicional, né? Então, lembrando que ele é um saber produzido e depois ele é transmitido. Então, ele tem um contexto de produção que provavelmente não é. Muitas vezes a gente trata de forma pejorativa, né? Esses saberes, esse saber fazer, essa técnica, elas fossem sem nenhum processo de elaboração mais complexo, né? E talvez a gente só não saiba disso, porque a, a gente não tem muito acesso à história da produção desses saberes. Como, por exemplo, a gente tem nas ciências ocidentais, né? A gente tem os artigos que já foram publicados, a gente tem uma quantidade de materiais. Depois que ele foi desenvolvido, ele só é passado para a próxima geração, né? Daí o contexto de produção daquele saber é perdido. Pode ser perdido. Aqui algumas características dos saberes. Vou passar lentamente de novo. Aqui uma questão metodológica, né, dessa definição que a gente precisa fazer de área de atuação dos saberes tradicionais e dos saberes científicos, vamos chamar assim. Algumas características da ciência, né? As duas metodologias, uma
não tão adequada, que é a mudança conceitual, e outra mais adequada. A não tão adequada a mudança conceitual porque não leva em conta essas questões das concepções dos estudantes e como elas fazem parte da visão de mundo dos estudantes, né? Eu tentar negar essas visões de mundo, elas é um processo muito complexo de ser produzido, né? O conceito de pluralismo epistemológico aqui tem relação com essa delimitação de validade dos saberes, né? Onde eles são válidos. A questão do que pode surgir, né, a partir dessas discussões, né? E o que deve se tomar cuidado com essa questão da gente tentar mostrar o conhecimento científico como superior. E aqui é uma armadilha mesmo, que muitas vezes a gente acaba caindo enquanto professor, de não trabalhar com aquela relação dinâmica de contextualização dos saberes, mas sim de apresentar o saber científico como mais abrangente, o mais poderoso. As questões indígenas, né, culturais, acerca das representações que a gente tem deles. E aqui é muito importante, falo isso porque, né, a gente teve alguns anos aí com algumas interpretações indígenas meio equivocadas, né, dessa relação entre um indígena fardado de índio e o indígena fardado de homem branco, né, vamos chamar assim, esse termo, que apenas é um fato comum, né, já que eles estão em relação com outras comunidades, não estão isolados. Então, existe mudança no estilo de vida, o que não faz com que eles deixem de ser índios. Mas não, são pessoas, não um museu, né, nesse sentido. Então, como essas representações muitas vezes formam obstáculos epistemológicos, né? Que é a foto do Quilombo, só para mostrar que não é muito diferente de nenhum outro lugar. Aqui uma estratégia, talvez, de buscar essas concepções alternativas dos alunos, né, sobre um determinado fenômeno e essas concepções tradicionais. É sempre importante ter dois meios, né, de se obter informação. Aqui o desenho e o texto, porque muitas vezes as formas de expressão que eles vão trazer e a conotação que eles vão trazer é significativo para eles, mas para a gente que vai ler talvez não seja. Então, o que vai ter no desenho, os elementos do desenho, os elementos do texto, os dois juntos ajudam a entender melhor quais são esses saberes tradicionais, né, para a gente poder trabalhar com eles enquanto espaço de delimitação para trabalhar com a ciência. E a ciência, assim, ser algo que contribua para o aluno, né? Não algo que tente suprimir os saberes da população, dos povos tradicionais ali. Então, até a próxima aula. A próxima atividade que vocês vão ter que fazer é uma atividade onde vocês vão buscar no Google Acadêmico. Tem o link lá na atividade do Moodle. Vocês vão utilizar o termo etnofísica e vão tentar localizar conteúdos de física, né, que poderiam ser trabalhados. Vocês vão escolher pelo menos 2 artigos ali que tratem sobre isso, né? E vão escrever um texto pensando a partir daqueles tópicos que eu elenquei na atividade. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau.